então ver a reação na coletiva ao vivo de Mauro César e Felipe Luiz após classificação do Flamengo, que tá dando uma baita polêmica. É absolutamente compreensível que num jogo de mata-mata, numa competição tão complexa e peculiar como a Libertadores, o importante seja a classificação. E o Flamengo conseguiu a classificação. Mas não é compreensível que num confronto como esse, com 2 jogos, 4 tempos, e com a superioridade que o time rubro-negro teve, especialmente na primeira etapa no Rio de Janeiro, a coisa chega ao ponto que chegou com uma disputa de pênaltis e correndo um sério risco de eliminação, já que o Estudiantes não só abriu o placar, como fez 2-0 e o gol foi anulado por impedimento. Mas, aquela história, né? Alguns centímetros para lá ou para cá e seria o segundo gol e fatalmente o Flamengo seria eliminado da Libertadores. A classificação deve ser festejada pelo torcedor, mas a atuação deixou muito a desejar, especialmente pela falta de competitividade contra um adversário tecnicamente inferior, mas que compete o tempo todo. E não se iluda, contra o Racing, o Flamengo terá um adversário mais competitivo ainda, que deixa a vida em campo. César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. Aqui, Felipe. Desculpa. O jogo do Maracanã, por conta de uma arbitragem realmente muito ruim, de certa forma a arbitragem eu acho que ofuscou o outro aspecto do jogo, que foi uma superioridade muito grande do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, que não se traduziu numa vantagem que poderia ser maior, né? Um gol aos 15 segundos, um gol aos 8, chances claras aos 19, aos 25 aproximadamente, que o Flamengo não aproveitou. E chegou o Flamengo aqui numa situação muito difícil, muito mais difícil do que seria com uma vantagem de 2 ou 3 gols pelo menos. Essa é a sua primeira Libertadores como treinador. Eu queria que você me dissesse qual a grande lição que esses confrontos com os Estudiantes deixam para você para a próxima fase e para o futuro. Bom, verdade, uma grande lição. Na verdade, a minha maior lição como treinador foi contra o Central Córdoba. Ali, a Libertadores é muito complicada, é muito difícil. E, claro, o treinador... Eu, como treinador, tento propor a melhor das soluções na fase ofensiva para que os jogadores se sintam confortáveis com bola, com mais tempo para poder jogar e para que eles achem as soluções dentro do campo. Depois, o terço final é muito a criatividade, a confiança, o momento que o jogador se encontra. Né? Vocês podem ver que hoje, por exemplo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia, mas o Carrascal estava num bom momento, entrou muito bem no jogo. Então, vai muito do fino que está o jogador no dia do jogo. Né? Então, verdade que criamos muitas chances, inclusive no segundo tempo tivemos 3 chances claras que não se traduziram no último passe, não se traduziram, que eu conto como chance clara, né? E deixou a eliminatória aberta. Né? Então, assim, já falamos do árbitro, infelizmente aconteceu, mas também estaria aberta com o 2-0. Então, o que eu tentei falar para os jogadores foi que para ganhar a Libertadores, às vezes temos que passar por essas provações. Né? Foi assim em outros anos também, são jogos muito difíceis, e temos que saber passar por esses momentos para chegar em mais uma semifinal de Libertadores. Não sei quantas o Flamengo chegou na sua história, mas eu lembro que ficou, quando eu cheguei aqui em 2019, eu já estava 38 anos sem chegar. Então, tô muito feliz de poder estar em mais uma semifinal e agora tratar com o respeito e o carinho que se merece, porque é o sonho de todo mundo ganhar essa Libertadores. A classificação do Flamengo, conquistada de maneira dramática dos pênaltis contra os Estudiantes, não foi injusta porque o time foi muito superior ao adversário no cômputo dos 2 jogos. E teve realmente muitos problemas no Rio de Janeiro, com uma arbitragem desastrosa que prejudicou demais a equipe rubro-negra. Mas isso não anula as críticas que são pertinentes e devem ser muito fortes à pífia atuação do Flamengo aqui em La Plata. O Flamengo simplesmente competiu muito pouco. O ataque pouco criou, nada criou. Não teve uma postura compatível com um jogo desse tamanho contra um adversário inferior tecnicamente, que ciente dessa inferioridade, era um time organizado, aguerrido e com um plano, que quase deu certo. Só não deu certo porque houve impedimento, de fato, no segundo gol, que decretaria a classificação do Estudiantes de La Plata. Nos pênaltis, Rossi, que falhou no gol único da partida, bom pegador de penais que fez a diferença e o Flamengo consegue avançar, sofrendo quando era para se classificar facilmente se aproveitasse a superioridade e as chances criadas no Rio de Janeiro, no primeiro tempo especialmente. De positivo nesse jogo, além do Rossi nos pênaltis, especificamente nos pênaltis, os volantes Saul e Jorginho dominaram o jogo, mas
não foram acompanhados pelos demais. Realmente uma atuação muito ruim e o Flamengo vai ter que mudar muito o seu comportamento, sua postura para chegar à final. O Racing, próximo adversário, também é um time muito inferior tecnicamente aos rubro-negros, mas pode ter certeza, tem muito mais coração, muito mais alma, muito mais competitividade até do que esse Estudiantes de La Plata. O Flamengo foi mal no jogo? Não, eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final, e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. E aí, nação, mano, que impressionante foi esse futebol do Flamengo. Jogou absolutamente nada. Ficou muito perto da eliminação, mesmo com esse elenco estrelado, 3 a 4 jogadores por posição, o Flamengo não jogou nada na Argentina. E ó, merecia até ser eliminado, viu? Se não fosse o primeiro jogo, o Flamengo jogou bem, em posição tática, em posição principalmente ofensiva, o Flamengo estaria fora da Libertadores, nas quartas de final, e pra mim seria vergonha. Porque o elenco que o Flamengo tem, o gasto de milhões e milhões na folha salarial, não é nem só no Brasil não, é na América do Sul, faz com que o Flamengo pelo menos tenha que chegar entre os 4 primeiros. Entre os 4, ele tem que estar na semifinal. E ele estava indo para um vexame histórico. Ser eliminado nas quartas de final com um dos maiores elencos, o maior, disparado, da América do Sul, ia ser vergonhoso, ia ser vexame. E aí poderia colocar na conta do Felipe Luiz, com certeza, porque a equipe não conseguiu jogar. A gente viu um Flamengo inoperante, inofensivo, que ficou muito próximo a todo momento de ser eliminado. Se tá 1 centímetro para cima, 1 centímetro para frente, o cara não estaria em impedimento da equipe do Estudiantes, faria o gol, o Flamengo seria eliminado. Foi muito ruim essa partida do Flamengo. E ó, com todo respeito ao Rossi, hein? Pegou pênalti, salvou a equipe do Flamengo, mas não pode tomar esse gol, hein? Falha absurda do Rossi, cara. É goleiro de equipe que tem milhões e milhões para gastar. Se não serve, vende o cara e contrata outro, pô. Não dá para ficar falhando em momento decisivo, não.